tal nos acompanhar hoje numa viagem pelas novas descobertas sobre a memória? Olá, boa noite. O Globo Repórter traz uma pesquisa inédita sobre os efeitos da Covid na capacidade de lembrar fatos recentes. Eu fui percebendo, que ao final de cada capítulo eu já não sabia mais o que eu tinha lido. Qual os segredos do garçom que atende várias mesas, não anota nada e nunca confunde os pedidos? E como um ator consegue decorar longos textos em apenas alguns minutos? Neurologistas querem saber por que há pessoas com mais de 80 anos com memória extraordinária. São os superidosos. Que belo cérebro, que beleza esse cérebro. Como memorizar mais de 5.000 passos de um único espetáculo? É a memória corporal e espacial dos bailarinos. Memória. No dicionário, é a faculdade de conservar e lembrar informações. Mas na casa de Rayana, significava muito mais que isso. Era trabalho, era prazer, era conhecimento. A jornalista sempre teve boa memória. Guardava tudo na cabeça. Letras de música, filmes, séries, dezenas e dezenas de livros. Mas de uma hora para outra... De repente, eu não era mais aquela pessoa. Eu fui percebendo, que ao final de cada capítulo eu já não sabia mais o que eu tinha lido. Era uma coisa muito estranha. Eduardo, que mora a alguns quilômetros de Rayana, em Brasília, também se fez a mesma pergunta. O que tem acontecido? Eu comecei a ter esses lapsos, assim, de esquecer coisinhas bobas, Por exemplo? Panela no fogo, TV ligada, ir pro trabalho, esquecer o ar-condicionado ligado, esquecer de colocar comida pro pet. O pet é o Nestor, companheiro muito querido de Eduardo, mas que já foi deixado sem comida e sem passeio, por puro esquecimento. Recentemente eu precisei de trabalhar de ônibus, botei o fone de ouvido e fui, e não sabia para onde estava indo. Chegou no terminal, eu desci, falei, meu Deus. Você não sabia para onde estava indo? Não, eu desci e fiquei assim, aquela expressão do cachorro que caiu da mudança, Eu não sabia o que eu estava fazendo lá. A sensação de estar perdida também aflige Rayana. Eu não sabia de onde estava vindo isso. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fez muita coisa ao mesmo tempo. Teve um dia que eu coloquei o café, fui ao quarto, acho que pegar alguma coisa, algum objeto. De lá eu fui pro meu notebook e de repente, depois de muito tempo, eu só senti o cheiro do queimado. Quando eu vi, a água já tinha secado inteira e tava só a panela no fogo. Ela tinha tanto orgulho da capacidade de múltiplas leituras que registrava tudo no celular. Posso ver? Quantos livros, hein? Em março, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem abril também com bastante livro. Maio foram 12 livros. Em junho, que foi o mês que eu peguei a Covid, deu uma leve diminuída. Gente, tudo branco. Foi setembro os 2 últimos, Branco total na cabeça do Eduardo. Dei para o supermercado, que é 1 quilômetro, uns 800 metros daqui, de carro, e voltar a pé, com as sacolas na mão, E aí eu já... não tá certo. Não estava nada certo. Imagine que você está dando uma aula e de repente esquece o tema. Não sabe onde está, não sabe o nome dos alunos. Ou acabou de ver um filme e não tem ideia de que filme era ou que história contava. Aí tem medo que sejam sinais precoces de Alzheimer ou de demência. Mas pode não ser nada disso. Uma pesquisa feita aqui na Rede Sara mostrou que essas são algumas das sequelas desconhecidas da Covid. O estudo feito com 614 pacientes que tiveram a doença constatou deficiências na concentração, atenção, fluência verbal e, em todos, algum grau de perda da memória. Foi registrado ainda aumento nos níveis de ansiedade e depressão. A média de idade dos pacientes com esses problemas é de 47,6 anos, ou seja, não são idosos e a maioria é de mulheres.
A pesquisa revelou também que as sequelas afetam tanto quem teve Covid grave quanto os casos leves. E essas sequelas podem durar mais de um ano. E a nossa conclusão foi isso, é que essas pessoas que tiveram problemas de memória depois do Covid não foi dependente nem de ansiedade nem de depressão. Da mesma forma que foi afetado para muitas pessoas a área de sentir o cheiro, o gosto, foram afetadas áreas como da memória, da atenção. A boa notícia é que tem tratamento. É possível resgatar a memória? É possível, nós temos programas de reabilitação. Primeiro as pessoas entenderem que este problema faz parte de uma sequela que o Covid deixou. E aí nós temos várias dicas. Você fazer uma agenda, você ticar o que você fez nessa agenda, você planejar. E dicas de como ter uma boa memória. Por exemplo, se eu quero me lembrar de um assunto, eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que querer lembrar. Os programas de reabilitação de quem sofre da chamada Covid longa incluem estimulação neuropsicológica e também da capacidade cognitiva, de compreensão e fixação das informações. A atenção é a primeira função, uma função importante para o resgate da informação. Olha a nossa leitora voraz aí, numa sessão de aprendizado de estratégias para lembrar. A Rayana, que tem 31 anos e já compartilhou sua angústia com pessoas de várias idades, agora divide com elas o alívio. Eu vi a primeira pesquisa que saiu relacionando a memória à Covid. Aí eu falei, tá tudo explicado, deu até vontade de chorar. Todos estão melhorando e muito. No início da recuperação, Rayana passou por uma prova. Para ela, angustiante e dificílima, o teste do relógio. Foi um pedido para eu desenhar um relógio e colocar uma hora específica e eu não lembrava. Era como se eu nunca tivesse visto um relógio na minha vida, deu um apagão. O que você acha da gente fazer, tentar de novo o relógio, ver se ele está mais fácil agora? Aqui tá 1:45, eu tenho certeza. Ah, isso é muito importante. Agora, eu tenho certeza que tá, assim, pelo menos eu lembrei. Olha só, deu um upgrade aí nesse relógio, não foi? Imagina, você não estava conseguindo fazer ele há pouco tempo atrás e você vai ver que ele vai melhorar. Consideramos então que Rayana já está em recuperação. Super recuperação, já voltou a trabalhar. Sim. Né? Isso é muito bom. Eduardo é outro paciente feliz. Ele também trata das sequelas da Covid longa aqui na rede. O tratamento tem funcionado? Tem funcionado. Tem sido muito bom. E a ajuda da minha equipe lá também tem feito muito bem. Aquele pessoal é fantástico. Aquele pessoal é a turma que trabalha com o Eduardo na firma de contabilidade, onde ele é gerente de RH. Fábio, como é que você ajuda ele? Fico lembrando ele de algumas coisas que ele me pede, aí depois ele não consegue lembrar, eu vou e relembro o que foi pedido antes. Isso não te incomoda? Não, nem um pouco. E não são só os colegas de trabalho. Às vezes eu entro na sala do meu chefe e ele fala comigo... Eu precisava de um favor seu, que é a retificação de uma DIF. E aí do percurso até a minha mesa, eu já esqueci. Até o chefe passou a dar uma ajudinha. Antes de eu chegar na minha mesa, ele manda uma mensagem de texto para mim, para quando eu chegar lá, eu lembrar e executar o que foi pedido. Como é bom contar com amigos, né? Aqui eu posso contar com todo mundo aqui. É muito importante que as pessoas que estejam acompanhando quem está passando por esse momento tenham compreensão, né? E acreditem na pessoa, porque é algo que você não vê, é algo que só a pessoa sente. Eu falei sobre isso sem chorar. A gente tem que se colocar no lugar do próximo. Isso aí que importa. Do mesmo jeito que ele precisa hoje dessa ajuda, eu posso precisar amanhã.
Empatia e gentileza fazem diferença em qualquer ambiente de trabalho. Mas para algumas profissões, a boa memória pode ser garantia de sucesso e até de um ganho a mais. Paulo que o diga. Há quase 20 anos, ele trabalha como garçom. Entre bandejas, pratos e copos, descobriu que tinha o dom da lembrança. Normalmente você chega na mesa. Olá, boa noite. E as pessoas dizem o que querem, comer, beber e tal, mas você precisa anotar? Se for 4 ou 5, dá 8, dá para tirar de letra. Não precisa. Não precisa. Oi? Bolinho de bacalhau? Sim, peço lá agora. Estrogonofe De frango. Estrogonofe. E na hora de servir, você já sabe para quem são? As mulheres primeiro, fettuccine 4 queijo, metade alite, metade 4 queijo, a sua tricolor, metade 4 queijo, palmito, metade 4 queijo, metade calabresa sem cebola. Bom apetite, tá, gente? Como você identifica quem vai comer o quê? É porque a gente segue muito a montagem das mesas, né? Como assim? Vamos dar um exemplo. Aqui, por exemplo. Aqui tem 2 senhoras e aqui 2 senhores. As 2 senhoras vai comer, vamos botar uma canja. Então você vai lá, vai deixar só a colher. Tá. Aqui vai comer uma pizza. Você vai e tira só a colher. Ele não vai usar a colher para comer a pizza. O talher é um truque. Mas aqui você tem 4 pessoas, 4 ali, 4 para lá. E aí? Aí tem que se virar nos 30. Tem que correr, tem que prestar atenção. Maracujá com adoçante, caipivótica. Olha o nhoque, vocês vão compartilhar. Dividida, tá? O movimento foi me ensinando e você, quando mais você vende, mais você ganha também. Ter boa memória significa também boas gorjetas? Acho que sim. Uma boa conversa, uma boa educação também resolve muito. Mas a boa memória também. Paulo, muito obrigada. Incrível como você disse. Ainda repartiu certinho para quem pediu. O brinde é o Paulo. Ao Paulo. A boa memória também é a assinatura de grandes atores. Antônio Fagundes é conhecido pela extraordinária capacidade de decorar textos, que ele prefere receber minutos antes de gravar. Quando você chega no estúdio, tem uma gravação, é a novela. Eu dou uma lida naquelas cenas para saber do que se trata, onde vai. E se eu percebo que a cena é relativamente fácil, eu deixo para decorar na hora da gravação. Se eu percebo que tem, sei lá, uma fala lá de 2 páginas, é uma coisa maior, né? Aí eu dou mais umas 2 ou 3 lidas ali para me localizar melhor. Mas isso leva aí uns 5, 10 minutos mais ou menos. Aí grava. Ação! Você roubou aquele pedaço de chão, Bertinazzi, e eu vou te enterrar nele. Já no teatro, não é bem assim. O incêndio na noite de Dresden, o sol em Rousseau, a bandeira em Delacroix, o manto em Algret. Apesar de repetir o mesmo texto toda noite, ele precisa se aprofundar. Eu vou ter que estudar aquelas palavras todas de tal forma que eu resgate aquele frescor da minha primeira leitura a cada espetáculo que eu faça. E esqueça a decoreba. Numa festa, Mary Jo usava Mas e quando dá o branco? É a pior sensação que um ator pode sentir. Então, porque o branco é falta de concentração, né? Você está ali em cena e aí você se desconcentra, aí você trava. Mas eu tive um branco uma vez que foi com uma peça que era um monólogo. Eu fiquei um tempinho em silêncio assim, a plateia, saí de cena, porque o público não sabia se fazia parte da peça ou não. E lá fora me dá o texto, correu no camarim, pegou o texto e eu tinha que achar aonde que eu estava daquele texto, que frase que era. E aí, eu não preciso nem te dizer que eu voltei completamente molhado em cena. Seu destino pode literalmente mudar no maldito segundo. Eu retomei o espetáculo e eles acharam que era um intervalo que tinha ali. O curioso é que apagar informações e aprender a esquecer talvez sejam
os segredos desse mestre da memória. Você apaga? Você tem que apagar, né? Eu fiz 30 e poucas novelas. Ei, do gado tá no céu. Garucha, café. Garanto que é menos que 1/1000 do faturamento anual das suas indústrias. São 200 capítulos por cada uma das 30 e poucas, né? Vamos multiplicando isso aí por páginas. A gente vê que se eu guardar tudo isso na minha cabeça, eu vou acabar esquecendo meu nome. Comida. Eu não acredito. Pode ser que eu esteja errado, mas eu entendo que a gente tem um HD no cérebro, né? Ele deve ter um limite, né? Outro dia mesmo eu estava lendo que você retém, depois que você lê um livro, 20% da informação que esse livro te dá. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, assim que eu acabo de ler um livro, é contar esse livro para alguém. Porque aí eu estou exercitando aqueles 80% que eu ia jogar fora e quem sabe eu consigo reter um pouquinho mais durante um tempo maior. Mas eu gostaria de ter uma memória um pouquinho melhor. Até que ponto fazer exercícios, aprender coisas novas e ter amigos pode melhorar a memória? Daqui a pouco você vai ver e conhecer super idosos. E como a meditação está ajudando crianças a se lembrar do aprendizado nas aulas e melhorar as notas. Voltamos já! São Paulo tem cerca de 50 mil ruas. 50 mil. Mais de 4 milhões de endereços. Dirigir por essa cidade sem se perder requer geralmente a ajuda de um GPS. Mas para seu Valdemiro, não. O senhor precisa usar aplicativos? Ou Não. mapas, o senhor sabe de cor? Sei de cor. Numa cidade gigantesca como essa, o senhor confia na sua lembrança, na sua memória. Memória. Com 22 anos andando nisso aqui todo dia, já sei onde, como chegar. Moço, me leva ali na Sabará. Tudo bem. Pego aqui à direita, Sabará. Todo dia ele sai de casa às 7 da manhã e só para às 3 ou 4 da tarde. Na verdade, não para. No fim do expediente, incluiu uma rotina de exercícios. Eu venho aqui para esse lago aqui, me troco dentro do carro. O senhor troca dentro do carro? Troca aqui dentro do carro. Primeiro eu faço o aquecimento. Subo na casa, desço. Alongo mais ou menos aí uns 5 minutos, pirinho, pororó. Aí tal, mais ou menos 300 metros, aí depois para. Aí eu vou andando. Não é andando passo de tartaruga, andando rápido. Dou 3 voltas nesse ritmo, regularmente. A atividade física moderada, mas constante, é uma aliada na manutenção da memória. Estudos já comprovaram que exercícios aeróbicos, como a corrida, natação, bicicleta, protegem contra doenças degenerativas as regiões cerebrais responsáveis pelo aprendizado e memorização de novas informações. Inspira, expira e vem subindo. Mais e volta. 6. Aê, garoto. 1 e volta. Isso. 4, 5. Essa ginástica toda faz parte de uma pesquisa que está sendo feita com taxistas idosos no serviço de geriatria da Faculdade de Medicina da USP. O objetivo é avaliar se exercícios de consciência corporal que conectam corpo e mente, como o método Pilates, podem beneficiar não só o condicionamento físico, mas também a memória e o tempo das reações ao dirigir. Aqui no simulador, as pesquisadoras testam a atenção do seu Valdemiro. Puxam conversa e provocam distrações para ver se ele vai frear o carro na hora certa. O senhor estudou até qual série? O 2º grau completo científico. O senhor tem amigos da escola até hoje? Tenho. E o senhor gosta de ser taxista? Adoro. E o senhor é casado? Sou casado. E bem casado. Há
Acabou. Acabou? E quem vai pagar a corrida? Para que serve exatamente esse teste aqui? E aqui, especificamente, a gente quer saber a velocidade de reação, que é uma coisa que vem do cérebro, né? Tanto é a parte cognitiva, né? Que é a parte da resposta neurológica para aquilo, e potência muscular para frear totalmente. Tem pesquisas também mostrando que quando a gente vai medir a área do cérebro lá, que é sobre a memória visual, visoespacial, os taxistas é que tem uma maior área, porque desenvolve, né? 22 anos dirigindo, imagina. Já pensou? Tudo bem? 8, 5, 4. Bom de memória visual e espacial, seu Valdemiro tem outro ponto forte: a matemática. Entre os testes de raciocínio, coordenação motora e memorização, foi onde tirou nota 10. 100 menos 7. 93. Menos 7. 86. Menos 7. 79. Menos 7. 72. Menos 7. 65. Isso. Em casa, ele tem uma grande admiradora dessa cabeça, de 74 anos, que não precisa de calculadora nem de agenda. A dona Lia, com quem está casado há mais de 4 décadas. Ele é bom de memória. Ele não marca. Se ele marcar um compromisso, ele não escreve. Ele lembra. O senhor tem orgulho dessa cabeça aí? Sim, tenho. Muito. Espero que não acabe tão cedo. Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso um dia. Que cérebro bonito. Esse é o cérebro de uma super idosa. Mais precisamente da psicóloga Lenisa Castelo Branco, de 85 anos. Ela ainda trabalha de 15 a 20 horas por semana em grupos de estudo e atendendo pacientes. Depois da pandemia, pelo computador. Costuma ler vários livros ao mesmo tempo e gosta de tocar violão e cantar. Ó, vem por Deus iluminar meu coração. Eu vi as imagens do seu cérebro. Que belo cérebro, que beleza esse cérebro. Ainda tá bom, né? Se o cérebro tá bom. E olhando numa revista, eu vi que o doutor Adalberto procurava voluntários que tivessem mais de 80 anos e ainda trabalhassem, tivessem vida ativa, se exercitassem, para participar da pesquisa dele sobre o cérebro. Eu quero participar, que assim eu vou saber como é que eu estou, né? O doutor Adalberto Studart é neurologista do Hospital das Clínicas da USP e está investigando por que existem idosos com memória bem acima da média. Um dos testes que nós usamos é uma lista de 15 palavras para as pessoas memorizarem. Balão, flor, lua, pato, fogo, porta, sala, filho, boca, papel. 30 minutos depois tem que lembrar dessas palavras. Uma pessoa normal lembra de quantas? Uma pessoa com 50 anos lembraria 10 palavras. Uma pessoa com 80 anos lembraria 6. E uma super idosa? Lembraria as mesmas 10 palavras ou mais. Temos pessoas na nossa pesquisa lembrando até 13 palavras. A dona Lenisa é uma dessas. Sempre teve facilidade de memorizar. Desde criança. Eu tinha uma memória muito boa. Que eu ouvi uma música uma vez, eu já sabia cantar inteira. Então, cantava muito, lia muito. Talvez isso ajudou. No seu trabalho, como terapeuta, psicoterapeuta, a senhora também lida muito com memória. Sim, 3 pacientes num dia. Eles me contam uma história, daqui uma semana ele volta, eu tenho que lembrar o sonho que ele teve, eu tenho que lembrar quem é o pai dessa pessoa, os filhos, como se chamam. Eu tenho que me focar naquilo e eu não esqueço. O cérebro bonito de Dona Lenisa está servindo de estudo para tentativas de combate ao Alzheimer, doença neurodegenerativa que, em geral, tem como primeiro sintoma a perda progressiva da memória. Esse, por exemplo, aqui ganhei quando eu casei. A pesquisa busca identificar padrões genéticos em superidosos como ela, que podem levar a algum tipo de prevenção
ou tratamento. Enquanto não se descobre a cura para a doença de Alzheimer, o que é possível ser feito? Atividade física aeróbica regular, como caminhada, esteira, bicicleta, manter-se intelectualmente ativo, manter-se trabalhando, aprender algo novo, aprender uma língua nova, manter um convívio social. Conselhos seguidos à risca por nossa eterna aprendiz. Ela agora está fazendo aulas de inglês pelo celular. Yes, this is my first visit to the city. Acho que tudo influencia na gente. Fazer um exercício físico, se alimentar direito, dormir bem, ter amigos, ter a companhia dos filhos, dos netos. Se você trabalha, se você lê, canta, estuda, acho que tudo isso ajuda. E como ajuda? E para essa turma do barulho? O que pode ajudar a terem uma boa memória? Essa escola pública da Zona Leste de São Paulo sabe que é de pequeno que se desenvolvem as habilidades do cérebro. E para isso, investiu numa viagem inesperada. Quem gosta de viajar aqui? Só que hoje a nossa viagem será especial. Nós vamos mais uma vez fazer uma viagem pelo nosso corpo. Perceba a sua respiração. Quem conduz a prática, que vai acalmando o ambiente, é a vice-diretora da escola. Cabeça. Toda semana, ela forma os grupos e reúne no pátio os mais de 400 alunos para meditar. São crianças de 6 a 11 anos. A teoria, que na prática vem dando bons resultados, é que a meditação ajuda os alunos a ter mais atenção na sala de aula, a focar naquilo que está sendo ensinado, a lidar com as emoções e manter o equilíbrio emocional. Mas como meditação é capaz de alcançar tudo isso? Neurologistas explicam que a meditação melhora o desempenho da memória e a retenção das informações porque ela estimula uma rede específica do cérebro. A rede de modo padrão são áreas do cérebro que ficam ativas enquanto você não está pensando, enquanto você está meditando. E estudos mostram que elas são áreas importantes para o processo de memorização, tanto a memória de curto prazo quanto a memória de longo prazo. As crianças comprovam. Para a maioria, se sentar, fechar os olhos e esvaziar a mente por alguns minutos está fazendo muito bem. Vocês gostam de meditar? Sim! Para mim dá super certo, porque em provas a professora sempre faz uma meditação antes com a gente. Quando eu tô concentrada bastante na lição, no foco e na meditação, eu consigo uma nota boa. Sua capacidade para lembrar das coisas, como está? Assim, melhorou bastante, acho que depois da meditação. No ano passado, eu fiquei com a cabeça muito cheia de coisas e aí eu comecei a misturar tudo. Só que teve um dia que eu sentei e respirei, coloquei uma música relaxante no meu celular e acordei muito melhor. Quando eu estava fazendo uma prova, eu tentava lembrar, mas não lembrava. Fechei os olhos, respirei pelo nariz, esperei uns 2 segundinhos e soltei pela boca. Consegui me lembrar com calma do que eu precisava para aquela última peça do quebra-cabeça. Funcionou, então? Funcionou. Tem funcionado tanto que no sistema de avaliação de rendimento escolar do estado de São Paulo, a garotada daqui brilhou. Conquista do trabalho de toda uma equipe. Das 93 escolas dessa área, essa vem obtendo excelentes resultados. A senhora atribui isso à meditação? Sim, também por conta do programa de ensino integral, que estamos o dia inteiro com essas crianças, são 9 horas, com uma pedagogia da presença, uma pedagogia do amor, e a meditação ela traz isso, sobretudo do mindfulness, que é a atenção plena. Focar
no momento presente, no aqui e agora. A respiração, ela está conosco o tempo todo. E qualquer um pode fazer as práticas meditativas. Os alunos estão levando os ensinamentos para casa. A Amanda é mãe do Jorge, de 10 anos, e do Gabriel, de 6. Ela trabalha na escola e já sentiu a transformação no dia a dia do mais velho. Antigamente ele se estressava mais. Ele mesmo senta lá e fala: mãe, vou pensar, vou me acalmar, ou vou meditar. Com elas eu aprendi aqui que todos nós podemos usar, de graça, uma garrafinha da calma. Você coloca água, glitter e o que você quiser. Aí você chacoalha, aí você deixa em um local para ficar parado. Aí você vai meditando até ele descer. É que fica aquilo como se fosse sua mente. Sua mente tá cheia de confusão e problemas. E quando você acordar, a garrafinha tá sem glitter nenhum, que a sua mente vai estar calma. Lindo, né? E o nosso corpo tem memória? A gente vai descobrir no próximo bloco. Quem nos conta são bailarinos. Como funciona o cérebro de quem tem que memorizar mais de 5.000 passos de dança? É já já. O que passa na cabeça de um bailarino, de uma bailarina, quando está dançando? 1, 2, 3, 4. Contar os passos? Noção do lugar no palco? Movimentos sincronizados. O tempo de todos em comunhão. É o cérebro comandando o corpo. Ou aqui na dança é o contrário. O corpo tem memória? O corpo tem memória. O corpo tem memória afetiva, o corpo tem memória rítmica, o corpo tem memória do caminho dele para chegar a um movimento. Mas para dançar é mais do que isso. A memória corporal ela é uma conexão absoluta para a dança, para o que a gente está pensando e o que a gente está querendo. A gente chama isso das memórias motoras, né? Então, você lembrar de andar de bicicleta, de executar uma dança, de nadar, isso são memórias motoras que ficam internalizadas. Os bailarinos, eles vão aprender vários gestos, né, movimentos, né? E esse aprendizado envolve áreas do cérebro específicas. E isso são regiões do cérebro que são mais, vamos dizer assim, resistentes a doenças degenerativas como Alzheimer. A companhia de Deborah Coker é conhecida pela mistura vigorosa de diversas técnicas: dança, circo, esporte e até biologia e arquitetura. Para chegar a apresentações com esse impacto, o estudo dos movimentos é intenso. Os ensaios unem força, habilidade e muita repetição. 14, 15, 16. Eu gosto de pensar que repetição é exercício de memória. De tanta repetição, a gente cria essa memória corporal dos movimentos em cada número. E tem a música também que ajuda muito a gente colocar cada passo dentro de cada número. A gente tem a nossa memória física, a gente tem a memória espacial, a gente avança e recua junto. Tanto de ensaio que a gente tem, prepara que se um dia eu estiver mais desconcentrado, aquilo vai me ajudar. Às vezes eu não sei nem o que eu tô fazendo, mas eu tô indo. Então aí que entra a memória corporal. Tem vezes que a cabeça ela vai longe, mas o corpo ele já sabe o caminho. É e aí você segue. É um momento que aplaude. Tipo, tem momentos que a gente nunca espera o aplauso. E para memorizar um espetáculo inteiro, são centenas, milhares de movimentos. Vamos contar? 10, 11, Caraca. 12, 13, 14, 15, 16, Nossa, a gente faz essa frase há muito 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24. Nossa, essa não lembro. Quantos movimentos a gente viu? A gente vê agora 24 vezes 3. Ao final de um espetáculo como esse, quantos movimentos? Fizemos a conta. Foram 72 movimentos em 1 minuto. O espetáculo tem 75 minutos. Mais de 5.000 movimentos guardados na cabeça, ou melhor, no corpo. E quando a memória corporal é tão extraordinária que o bailarino consegue reproduzir a dança de trás para frente, como se fosse um filme rebobinado. Depois da demonstração de uma coreografia criada há mais de 20 anos. Matei um mosquito. Eu lembrei. Caramba! O que o Mozart faz deixa a gente espantado. O mosquito, Tom. Ele tá voltando, em vez de fazer assim, ó, ele tá voltando. Em vez de dar o tapa na cara, ele tira a mão. Em vez da mão Como você faz para lembrar tudo isso? Repete, e a gente cria uma memória corporal. Como a neurologia explica isso? Isso é uma manipulação mental complexa, né? Isso envolve muitas áreas neuronais, principalmente na região da região frontal do cérebro, né? Essa manipulação da informação de trás para frente, né? Invejável. E invejável, sem dúvida alguma. Para mim, memorizar é diferente de decorar. Muitas vezes você vê que tem pessoas que decoram, mas você percebe que elas não sabem o que elas estão falando ou o que elas estão dançando. A memória, ela traz significado, intensidade. Ela é um fundamento para a dança. É que nem andar de bicicleta. Você tem que dominar tanto aquilo, tanto, que aquilo já faz parte de você. Dançar tem que chegar nesse lugar aí. O Globo Repórter fica por aqui, mas no nosso site, no G1, você encontra uma parte inédita da pesquisa da Rede Sara que mostra que a Covid afetou, além da memória recente, também o reconhecimento das emoções em alguns pacientes. Bem, para rever o programa de hoje, você já sabe, não é? Acesse o Globoplay e fique agora com a série SWAT. Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até a próxima sexta.